Estudo 3. O que fazem os anjos bons e maus? Quais as duas classes de anjos? Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, 7 a 9. Segundo a Bíblia, há os anjos bons, que são os que pertencem a Deus, e os maus, que pertencem a Satanás. Que três coisas fazem os anjos bons? Protegem. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. Relatam nossas ações e palavras. Não permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas ao mensageiro que foi um engano. Por que provocar a ira de Deus e destruir o trabalho das tuas mãos? Eclesiastes 5, 6. Servem a Deus. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar e os livros foram abertos. Daniel 7:10. O que fazem os anjos maus e como são chamados? Se disfarçam de anjos bons. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Engano. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. E o Senhor lhe perguntou: De que modo? Ele respondeu: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então o Senhor disse: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. 1 Reis 22, 21 e 22. São chamados de demônios. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Mateus 8:31. Em lugar de quem os espíritos maus fingem falar? Quando vos disserem: Consultai os que consultam os mortos e os feiticeiros, que sussurram e murmuram, respondei: Por acaso um povo não consultará o seu Deus? Em favor dos vivos se buscaram os mortos? Isaías 8:19. Que provas temos que são os espíritos mentirosos e não os mortos que falam? Pois na morte não há lembrança de ti, na sepultura quem te dará louvor? Salmos 6, 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles. O amor, o ódio e a inveja deles já desapareceram. Nunca mais serão parte alguma no que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5 e 6. Pois a sepultura não pode te louvar, nem a morte te cantar louvores. Os que descem à cova não esperam na tua verdade. Os vivos, apenas os vivos, são os que te louvam, como faço hoje. Os pais contam a tua verdade aos filhos. Isaías 38, 18 e 19. De acordo com a Bíblia, os mortos não podem fazer nada, ou seja, não tem como eles aparecerem às pessoas que estão vivas. As aparições de pessoas que já faleceram são feitas por espíritos do mal para enganar as pessoas que não têm conhecimento das verdades bíblicas. Na palavra de Deus há muitas evidências de que os mortos não estão em estado consciente. A quem então Deus proíbe consultar? Não procurareis os que consultam os mortos, nem os feiticeiros. Não os consulteis, para não serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 31. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Deuteronômio 18, 10 a 12. Deus proíbe que se consulte os mortos, pois ao assim proceder não estariam consultando os que já faleceram, mas sim a espíritos do mal. Um alerta das Escrituras. Diante dos prodígios de nossos dias, o apóstolo Paulo nos adverte a não acreditarmos em qualquer espírito, pois o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz.
O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Informações adicionais. Como entender a parábola do rico e Lázaro de Lucas 16:19-31? Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão, e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Nesta parábola, alguns acham apoio para a crença de que na morte os justos vão para o céu e os ímpios para o inferno, pelo fato de Jesus ter iniciado a ilustração com a palavra havia. Não se trata de um fato real, pois Jesus contou outras parábolas como se fossem reais. Exemplo: havia certo homem rico, o qual tinha um mordomo. Lucas 16:1. Fatos que provam que essa parábola não era real, mas sim alegórica ou simbólica. Seria impossível que todos os pobres mortos coubessem no seio de Abraão. Versículo 22. Se fosse real, para onde foram os santos que morreram antes de Abraão, se ao morrerem vão para o seio de Abraão? Versículo 22. É absurdo um céu onde se veem os familiares perdidos queimando nas chamas. Versículo 23. Qual a distância entre o céu e a terra, já que no inferno o rico via Lázaro? Versículo 23. Se as pretensas almas pudessem ser refrescadas com um pouco d'água trazida na ponta do dedo, então as almas imateriais teriam lábios e dedos materiais? Versículo 24. A linguagem usada por Cristo é simbólica, como a de Juízes 9:8-15. Certa vez, as árvores foram ungir um rei para si, e disseram à oliveira: Tu reinarás sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: Deveria eu renunciar ao meu azeite que os deuses e os homens apreciam em mim para dominar sobre as árvores? Em seguida, as árvores disseram à figueira: Vem e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: Deveria eu renunciar à minha doçura e ao meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Vem e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: Se realmente quereis ungir-me como vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. O motivo de Cristo usar essa parábola é porque já predominava em muitas mentes a ideia do estado consciente dos mortos, inferno, purgatório, etc. Cristo enfrentou seus ouvintes usando o próprio ensino errôneo deles, pois diz o Senhor: Qualquer homem que levantar os seus ídolos no seu coração, lhe responderei conforme a multidão de seus ídolos. Ezequiel 14:4. O
que Jesus estava querendo ensinar com essa parábola é que o valor de um homem não depende do que ele possui, mas sim de como ele usa o que possui, e que o tempo de oportunidade é nesta vida, pois após a morte não haverá mais oportunidade de salvação. A consulta de Saul à feiticeira não prova o estado consciente dos mortos? 1 Samuel 28, 7-20. Então Saul disse aos seus servos: procurai uma mulher que consulte os mortos, para que eu vá consultá-la. E seus servos lhe disseram: há uma em Endor. Então Saul se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi com 2 homens, e chegaram de noite à casa da mulher. Saul lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromância, e me faças subir aquele que eu te disser. A mulher respondeu: tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os que consultam os mortos e os adivinhos. Então por que preparas uma armadilha contra mim, para me fazer morrer? Porém Saul jurou-lhe pelo Senhor, dizendo: assim como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Samuel não poderia atender à necromância, por ele próprio condenada, pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. 1 Samuel 15, 23. O suposto Samuel estava de capa, versículo 14. Será que as almas abstratas andam de capa? Se os mortos justos estivessem no céu, como poderia Samuel, o homem de Deus, subir da terra e Saul estar com ele no céu, já que Saul fora rejeitado por Deus? Versículos 13 e 19. A conclusão inevitável que chegamos é que o pretenso Samuel que apareceu a Saul foi Satanás disfarçado de Samuel, conforme nos alertou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Porque a promessa de Jesus feita ao ladrão da cruz não prova que ele foi ao céu naquele dia após sua morte? Lucas 23:43. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O próprio Jesus disse que não foi ao paraíso naquele dia. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. O que Cristo disse ao ladrão se referia à sua salvação, que ele estaria salvo, mas não no paraíso naquele mesmo dia, já que nem mesmo Jesus foi para o paraíso no dia de sua morte. A crença popular de que a alma não morre não se baseia na Escritura. Encontramos na Bíblia cerca de 400 vezes a palavra alma e 450 vezes a palavra espírito, mas nunca dando a ideia de imortalidade ou vida fora do corpo após a morte. Se Paulo diz em Romanos 22:7 que aguardamos por imortalidade, é uma prova de que ainda não a temos.